Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Tarde e Sintonia. Hoje, segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, estamos no ar com mais um Sintonia de Ataque, desta feita dedicada aos campeonatos da Associação Futebol de Aveiro. Depois, a partir das 9h15, iremos olhar para os campeonatos profissionais com mais uma vitória do Feirense e também com um clássico, então, a marcar o fim de semana, neste caso, sexta-feira, Páscoa. Hoje, com a minha voz ainda a recuperar destes tempos pascais, mas tenho que dar voz aqui aos nossos craques, já estão aqui reunidos hoje para mais um grande programa. Vamos olhar então para a Taça Pecol Power Tools, que já tenha então definido quais são os meios, as equipas que vão estar nas meias finais desta competição, e vamos fazer o lançamento não só da primeira jornada da segunda volta da segunda fase do SABSEG, como também olhar para aquilo que são os momentos das decisões na primeira divisão distrital. Hoje o nosso convidado é o Mr. Carlos Manuel, e é por aí que vamos começar. Mr., muito boa tarde, bem-vindo. Daqui a pouco vamos analisar com profundidade aquilo que está a ser o campeonato e quais são as aspirações do Bustelo esta época. Mas como é que tem visto esta época desportiva? Uma época desportiva, quando falávamos ao início, ainda com algumas reservas, porque estava novamente dividido em Norte e Sul. Na primeira divisão sabemos que isso não seria a questão de fundo, mas que sabíamos que ia haver uma pressão muito grande, porque há muitas equipas históricas, quer na Zona Norte, quer na Zona Sul da primeira divisão, que querem rapidamente chegar ao SABSEG. Sabemos que também na Elite há uma tentativa ou até uma previsão de redução de equipas, e já tínhamos falado inclusive esta época aqui no nosso programa desta competitividade que existe, quer a Norte, quer a Sul. Agora que estamos a chegar à fase das decisões, qual é a análise que faz e o balanço que faz até o momento do campeonato, e claramente sobre o Bustelo, que está ao leme mais uma época? Antes de mais, agradecer mais uma vez o convite do Filipe em estar aqui na Sintonia Feirense, cumprimentar aqui os craques habituais do programa, os dois Carlos, mais o Neto, mais o Diniz, e em relação ao Mr. Carlos Silva e ao Diniz, queria mandar um abraço. Trago aqui um abraço ainda fresco do Aurélio, que fez questão de vos mandar esse abraço. Portanto, em relação àquilo que tem sido tanto a nossa época, portanto, o Bustelo, pronto, pelo historial, por aquilo que representa na Associação de Futebol de Aveiro, portanto, um dos objetivos seria realmente regressar ao SABSEG, sem sermos obcecados por esse objetivo, uma vez que houve equipas, nomeadamente a Juve Force e o Vista Alegre, que na minha opinião foram as equipas que mais apostaram e mais se reforçaram em poder estar no SABSEG. Neste momento a Juve Force já alcançou esse objetivo. Depois andavam as outras equipas, como o Bustelo, o Abanca, o próprio Bustos, que inicialmente alimentava esse sonho, o próprio Valcambrense, só que pronto, ao longo o Valcambrense ainda bem buscar novamente o Carlos Silva para subir. Uma das previsões. Só que pronto, ao longo desta época, portanto, tivemos uma fase inicial com mais dificuldade, depois fomos portanto, criando um grupo mais forte, maior coesão. Também tivemos ali em dezembro a entrada do Tavares e do Gabi, que nos ajudaram também um bocado. E tivemos um período em que o Vista Alegre estava, portanto nós éramos os terceiros, o Vista Alegre estava à nossa frente, porque uma vez que a Juve Force estava a fazer um campeonato imaculado, portanto estava e está, teve a primeira derrota na última jornada, mas pronto, nós essencialmente esta segunda volta temos tido uma segunda volta muito regular, portanto Pena foi a última jornada com o Abanca em casa, que era importante nós ganharmos para estarmos mais tranquilos, uma vez que vamos ter uma ponta final difícil. Os próximos 2 jogos são cruciais, e temos que saber
que desta forma o Vista Alegre se calhar já não estava a pensar tanto que poderia chegar ao segundo lugar, e neste momento já está com essa motivação, e de certa forma nós teremos maior responsabilidade nesta fase, uma vez que somos a equipa que está à frente, e que no caso disso não ser conseguido, portanto será mais de mérito nosso do que mérito do Vista Alegre. Portanto, eu queria também realçar aqui o Abanca, que era e é uma das boas equipas também da nossa série e do nosso campeonato. Teve ali um período conturbado e muito difícil, penso eu que a nível até interno, e teve ali um período sem, salvo erro, com 4 ou 5 derrotas, e que os pôs de certa forma fora da discussão do campeonato, mas nesta segunda volta o Abanca é a melhor equipa da segunda volta, portanto é a equipa que mais pontos fez na segunda volta. Penso que está dentro daquilo que se perspectivava, as equipas que estão à frente era o que se perspectivava, se calhar o Vista Alegre com maior penso que seria, a nível do investimento, poderia ser a equipa também que estaria nos primeiros 2 lugares. Não está neste momento, e espero que não esteja no final, mas pronto, estamos nesta fase da decisão, em que neste momento a maior pressão está do lado do Bostelo, e temos que saber lidar com ela, sabendo que basta-nos ganhar ao Vista Alegre, mas esse basta não é assim tão fácil, não é? Temos que pensar essencialmente no jogo da Juveforce, e depois veremos o que dá esse jogo, e cá nos vamos preparar para uma final, se assim for. Temos muitos pontos para falar, vamos ter que fazer aqui uma primeira ronda, mas Carlos Silva, dar apenas essa nota para os adeptos valcamarenses, e são muitos também aqueles que nos ouvem, o porquê desta pequena brincadeira, porque o Carlos Silva já foi muito feliz no Valcamarense também, e é claramente um clube histórico que está nesta primeira divisão. E nunca é demais falarmos daquilo que tem sido esta primeira divisão. Daqui a pouco vamos falar das aspirações, quer a norte, quer a sul, das equipas, mas quando olhamos quer para um campeonato, quer para o outro, temos aqui vários históricos que facilmente, até pelo nome, vou usar aqui um chavão que o Rodrigo nos costuma dizer aqui no programa a seguir, que é o Feirense, só por se chamar Feirense, merece estar na segunda liga e para cima do meio da tabela. Temos aqui vários nomes na primeira divisão que só pelo nome estaríamos habituados a ver, por exemplo, no campeonato de elite, o que dificulta ainda mais a tarefa a muitos treinadores da qualidade, como exemplo, com o Carlos Manuel, que está no Bostelo e na primeira divisão. Boa tarde lá para casa, espero que tenham passado uma boa Páscoa lá os nossos ouvintes, e que continuem a desfrutar de uma boa semana, e nascer à Páscoa, e que eles continuem a desfrutar desse momento. Depois aproveitar para cumprimentar aqui o Carlos Alexandre, que é um regresso. O Carlos Manuel também, o Neto, habitual, e os Inis também, e a você em especial pelo facto de, à segunda-feira de Páscoa, ter a motivação para estar aqui a informar os nossos ouvintes daquilo que se passa a nível distrital. Eu com esta equipa estou sempre motivado. Quanto ao campeonato da primeira divisão, se dermos aqui uma vista de olhos, temos aqui muitas equipas que estiveram a disputar campeonatos nacionais. Estão na primeira divisão, e algumas até ainda já estão na segunda. E o caso do Valcamarense é o mais flagrante, na minha opinião, porque é uma equipa que quase todos os anos a motivação deles é tentar subir divisão, só que não se preparam para isso. Anos atrás tinha uma massa associativa extraordinária, levavam para todo lado 1000 pessoas com relativa facilidade, eram os apaixonados pelo futebol. Mas é como as outras coisas, nós gostamos muito das nossas mulheres, mas se elas nos deram algum desgosto, nós deixámos de gostar delas, e acho que o Valcamarense deu muitos desgostos aos adeptos, aos próprios adeptos. Eles vinham habituados a jogar noutros patamares, descerem da terceira divisão à distrital no ano seguinte, voltavam a subir. E depois, a partir de determinada altura, os mecenas, aquelas pessoas que gostavam mesmo do Valcamarense e que se empenhavam para que o Valcamarense, como cidade, tivesse sempre uma equipa a nível nacional, e penso que também a Câmara, em termos de apoio, não deve ter tido a oportunidade de ajudar da mesma forma que ajudava noutros tempos. Eu, na altura que estive lá, fiquei
deslumbrado, portanto, com a gente que andava atrás da nossa equipa. Fizemos um campeonato da segunda volta e só fizemos o último jogo em casa, jogámos sempre fora, o estádio sempre castigado, sem ser o castigo. Na minha opinião, pronto, lá vou eu ser polémico outra vez, tudo preparado para nós não subirmos, mas nós ganhávamos a toda a gente em casa ou fora. É verdade, não é mentira nenhuma, nós ganhávamos a toda a gente em casa ou fora. E eu até comecei com uma derrota de 3-0 em Sanguedo, 2-0 ou 3-0 em Sanguedo. Foi convidado numa quarta-feira, fui na quinta, fui ao jogo, perdi. E vim para terceiro lugar e disse, isto ainda há muita estrada, autoestradas e montanhas, vamos lá ver isso. E acabámos por ser campeões, com muito mérito, mas também tenho de reconhecer que o Joaquim Queiroz, na altura, era o treinador do Valcambrense, fez uma grande equipa. Eram jogadores, já tinham jogado na primeira divisão, e depois a qualidade deles... Eu praticamente tinha pouco para dizer aos jogadores ou para os ensinar, porque alguns deles tinham jogado em patamares acima do que eu joguei e tinham uma experiência e sabiam posicionar-se dentro do terreno e ajudavam muito nesse aspecto. Eu dava-me ao luxo de jogar em casa, era no tempo dos livros, agora o Carlos Manuel já não joga assim, nem o Neto, nem o Diniz, se fosse treinador, espécie no ativo, toda a gente joga 3 defesas ou 4 defesas. Jogava-se com o livro naquela altura e eu jogava com o livro à frente do central de marcação. Em casa, por exemplo, não é? Porque tinha jogadores com uma qualidade extraordinária e dava para isso. Agora, não é só isso, o caso do Abanca, é um caso do Bustelo. Tem alguma lógica o Bustelo com a história que tem, o passado que tem, não é por causa do Manuel estar aqui. Estar a jogar na primeira divisão não é menosprezo nenhum para jogar na primeira divisão, porque não podem jogar todos no campeonato, segue. Mas pelos jogadores que o Bustelo, nos últimos anos, passaram pelo Bustelo, o Bustelo obrigatoriamente tinha que estar aqui nesta divisão acima. Tem o Morisquense, uma equipa difícil, tenho o Vista Alegre, uma equipa histórica também, a Jubeforce é a revelação deste campeonato. E por aí fora, eu já fui aqui a alguns campos destes aqui e penso que alguns deles estão muito bem aqui, e até se estivessem na segunda divisão também não parecia nada mal. E algumas da segunda divisão estarem aqui na primeira. Mas há 5 ou 6 equipas aqui que podiam estar a disputar com as boas equipas do Campeonato de Sabsegue a primeira fase ou a fase de subida e não a fase de descida. Carlos Luceno, aqui rapidamente também é o caso, por exemplo, dos Mouris, também que nos habituamos a ver noutros patamares e que nesta altura está na primeira divisão, mas a norte. Ora, muito boa tarde Filipe, boa tarde Diniz, Carlos Silva, Carlos Manuel mais uma vez, ao Helder também muito boa noite e para quem nos ouve lá por casa. Sim, os Mouris desceu o ano passado, alguém tem que descer, alguma vez tínhamos calhar a nós, calhou, infelizmente, com muita pena minha, até porque, fazer parte da estrutura, isso deixa-me, é uma nódoa na minha história. Mas esta época as coisas proporcionaram-se, sabendo das coisas que fui sabendo no princípio da época, o objetivo não seria inicialmente este, mas já que chegámos aqui a 3 jogos do fim e com umas grandes hipóteses de subir divisão, acho que ninguém vai, podendo ficar em segundo, não vai ficar em terceiro, não é? Pode acontecer, mas não é. Mas haverá, aliás, está a haver, felizmente, e ainda bem, está a haver uma mobilização muito grande em Esmoriz para no próximo sábado fazer uma viagem e um apoio muito grande à equipa em Nogueira. Posso levar uma bandeira? Se eles a deixarem entrar nas portas, isto por acaso tem sido um problema que tem surgido com alguma. Olha, com uma frequência. Desculpe estar a interromper, mas ontem foi ver o Lourosa com o Baladares e era permitido tudo. E as bandeiras acho que não fazem mal a ninguém. No Campeonato Distrital estão lá os... Que me desculpem as pessoas. Que me permitem as pessoas. Eu penso que há aqui, e eu falo pela experiência do ano passado, a minha experiência própria nesse assunto, estou a desviar um bocadinho, mas isto também é importante falar disto. Eu penso que há, em alguns campos de futebol, em alguns estádios, as forças de segurança, um excesso de zelo quanto a isso. As bandeiras, os bombos,
as cornetas, etc, etc, Lá na etc. sexta-feira na Pampilhosa deixavam entrar cornetas, bombos, Tem a bandeiras. ver, não há uma uniformização. Deveria haver uma uniformização. Olha, pode entrar isto e não pode entrar aquilo. E era assim em todo lado. Mas uns deixam, outros não deixam. Mas quem dá essas ordens, e falo por experiência, como já disse, o ano passado tive esse problema, é a Força de Segurança, que na reunião preparatória do jogo diz, olha, isto, aquilo, vamos deixar isto, vamos deixar aquilo. Depois Mesmo às vezes até a nível de lotação, e às vezes passa os clubes por dizer que não querem deixar entrar adeptos de uma equipa ou de outra, e às vezes são as próprias forças de segurança que limitam se pode entrar ou não X pessoas de cada clube. Vamos fugir um bocadinho ao assunto, mas eu infelizmente, porque isso é mau para o futebol, estou a prever no próximo fim de semana um grave problema no Campeonato de Sabsegue, em Cortegaça, no jogo Florgrade União de Lamas. Eu estou a prever um grave problema, exatamente por causa dessas coisas. Aliás, estou eu e está mais gente. Isto, não fui eu que inventei isto, eu não estou a dizer isto. Está a ser previsto isso, não é? Está a ser feito as coisas. Mas o problema é que está a ser previsto. Todos nós sabemos que o União de Lamas arrasta gente. A Florgrade, como está a fazer um excelente campeonato, e está nos lugares, é o primeiro contra o segundo. E é preciso ver, sem qualquer desprimor para os outros clubes, que provavelmente poderá ser normalmente a Associação de Futebol da Aveiro, inclusive com a Federação, antepadamente conseguem prever isso. Portanto, informam os clubes dos grandes jogos para mas que não sei, mas quem define isso é a GNR. A GNR agora, provavelmente amanhã ou quarta-feira, vai ter uma reunião com os responsáveis da Florgrade, que é a equipa que organiza os jogos, a equipa da casa. A questão aqui é depois todo um percentil. E todos nós que se sabemos faz. que o parque de jogos do Bustaquinho é o que é, pronto. Nem é bom nem é mau, é o que Parece que já é. tem uma bancada nova. Já tem uma bancada do outro lado para os adeptos da Florgrade. Sim, tem. Mas a questão aqui não sei se já está é o percentil. para andar, mas tem. Não sei se já poderá ser. Exatamente. Na primeira volta, o Lamas, se atribui a cada uma o União das de Lamas equipas. Florgrade Esse é que é tinha o força de problema. intervenção e tudo. Portanto, que felizmente não foi. Cá fora. Exatamente. Portanto, isso foi uma organização feita, penso eu. Mas eu acho que o Carlos Alexandre está a querer tocar não tem a ver com o número de elementos da Força de Segurança que irão, mas pela limitação de adeptos que poderá ser colocada ou não por parte das Forças de Segurança. Se deixam entrar 100, 500 mil ou 2 mil. Posso dizer que o ano passado assisti a uma quarta-feira à noite a um jogo, acho que foi o ano passado ou foi na outra, já não sei. Foi o ano passado, foi na época passada. Florgrade Ovarense, que a Claque de Ovarense estava cá fora, do lado de fora, Foi meio da semana, eu vi esse jogo. Foi lá no Pinhal, estava cá fora a dar o apoio à equipa de lá de fora. Pronto, ok. Portanto, são Pois, as mas circunstâncias. a questão é exatamente essa, é atribuindo um número máximo, depois que percentil é que se dá a ambas as Mas a equipas. questão aqui não é? de dizer o que eu estava a dizer. Desse número máximo, o quanto é que Mas a dá para uma equipa e quanto é que dá Mas para a a associação oposição. aí tem a ver com a força de segurança. É na reunião preparatória que é feita à quarta-feira ou à quinta, Mas havendo uma às vezes à terça. limitação de acesso, faz que é 50-50. A questão Não sei, é essa. depende Faz 50-50. do senhor. Ou não se faz 50-50 porque alguém que joga em casa tem nós só direito a vendemos mais. 150 bilhetes ao Lamas ou 200 bilhetes ao Lamas. Não vendem mais. E há outras equipas que vendem muito mais. O Lamas pode vender mais, porque o Lamas tem condições para mas isso. Não é? há equipas que dizem que no primeiro jogo do Lamas com a Florgrade havia um número de bilhetes atribuídos ao Lamas. Mas depois foi aumentado. Foi aumentado. E chegou toda a gente a acordo e correu tudo bem. Pronto, e assim é que está bem. Agora, Esperemos que assim a seja. questão, a minha crítica aqui nem sequer é às forças, não é ninguém. É a não haver uma uniformização de critérios. Porque o posto dos Moris reage de uma maneira, Sim, o claro. da banca reage de outra, Dois o pesos, do Lamas duas reage de medidas outra. para as mesmas situações. Mas os Moris E ainda têm seria mais acima rápido. deles a mandar, não é? Mas é o posto dos comando Moris. Mas é o posto dos Moris. Que Eu faz penso a que o reunião. comando é que... Mas é o que eu- Sim, mas é o posto Mas dos é o que eu ia Moris que dizer, porque faz. se estivéssemos em Avanca, ao VAR, aquilo é Avanca, ao VAR, Castelo Paiva e os Moris são o mesmo comando e podemos ter regras diferentes. Dentro do mesmo comando temos regras diferentes, exatamente, é isso, é um bocado isso. Mas Eu acho que são estes, mas o meu pai está a ouvir de certeza. Se eu tivermos esquecido algum, que me diga qual é que ele tem. disso ele percebe. Temos é que ser mais rápidos, cara. Pronto, só voltando à primeira divisão estatal, obviamente que há aqui, tanto na Zona Norte como na Zona Sul, talvez mais na Zona Norte, equipas que poderiam perfeitamente
pelo nome, como é que disseste no início? O nome, só pelo nome já. Não, o Nunes é que tem muito aqui esta Sim, eu já ouvi ele dizer isso mais que uma vez. É, assim, o Feirense, só por chamar Feirense, merece estar na segunda liga e em metade do nome obviamente que isso é. Obviamente que os Mouris, o Bustelo, o Passos de Brandão, o Cojães, o Arrifanense, não tanto nos últimos anos, mas noutras alturas, o Sanguedo não tanto atualmente, mas obviamente só pelo seu nome, que são equipas que já andaram noutros o Valcambrense é um caso paradigmático, mas isto é assim. Nós sabemos que o futebol, as camisolas são importantes. E eu, curiosamente, este fim de semana assisti. E este fim de semana, curiosamente, assisti a um jogo que acho que. Ver que vai passar 16 equipas. E vai juntar mais históricos. A questão é exatamente o funil vai. É que nós estamos. Já está assim fora do contexto, mas há uma história o ano passado de uma equipa que já estava a contratar jogadores para subir ao Campeonato de Portugal e desceu de divisão na última jornada. Na Zona Norte. Olha, eu estou a ver. Eu estou a ver um problema. Eu estou a ver um pequeno problema na Liga Profissional, na terceira Liga, digamos assim. Na Liga 3? Sim, por exemplo, nós assistimos o Varzim, que esteve a subir, eliminou o Sporting e agora está a passar as passas e neste momento está na zona. E é um crime. E vamos ter aqui uma espécie de segundo Lourosa, entre aspas. O Lourosa no último jogo também o ano passado está com a hipótese de ir à fase. A Académica teve quase sempre cá em baixo. Agora o Lourosa e o Varzim é quase a mesma história. É no último jogo tinha hipótese de já ser dos primeiros. Exatamente. E correm o risco de descer. A diferença é que o Lourosa desceu a descer 1 e o Varzim poderá descer a descer 2. Exato. Não, mas é terrível, pá. O Varzim que tem a infelicidade de no último jogo não ir à subida e agora está sujeito. Eu pessoalmente não concordo, discordo completamente deste terrível. Isto é antidesportivo. Isto vai acabar, não é? Isto tem que acabar, porque isto não tem justiça desportiva nenhuma. A questão dos torna mais competitivo. Basta não estar o Varzim estar numa fase em que até tenha 2 ou 3 jogadores influentes estarem lesionados naquele momento e pode condicionar o campeonato todo lá em cima para os jogadores isto é bom. Lugares, e depois os jogadores isto é bom, para os treinadores não. Pois, mas os jogadores é que são os jogadores. Foram vários pontos que foram sendo tocados aqui, as nossas notas introdutórias. Podes falar quer da primeira visão, mas também desta temática que o Carlos Alexandre acabou por levantar também, que é a organização do jogo e a uniformização das condições, também o Carlos Alexandre falou das condições de acesso aos recintos esportivos, e também muitas vezes aquilo que é os clubes a darem a cara por coisas às vezes que não têm culpa nenhuma. Falámos do Folgueira, falámos do Lamas, falámos do Alvarense, falámos do Mouris. Às vezes tem que dizer a outro clube ou até outras pessoas que não podem ter certas condições, e a imposição é superior. Claro. Boa tarde a todos. Ser mais transparente essas aconteceu condições no para ano todos. passado. Boa tarde a todos, aos ouvintes, Filipe, e comentar aqui os colegas espanhóis, especialmente aqui ao Carlos Manuel, um amigo de longa data. É um gosto sempre estar presente com ele, porque acho que são pessoas de futebol que a gente admira. Voltando um bocadinho àquilo que é a primeira divisão distrital e só acrescentar um bocadinho que há clubes aqui, quase o do Mielhada, do Mourisca, também o Mielhada também era um histórico e anda neste desce e sobe. Houve um ano que até desistiu a equipa e depois começaram na segunda divisão também. Há coisas que não se percebem. O Valcambrense neste momento também está a passar chegou a ter um investidor sem dúvida com algum peso. Portanto, e a gente vê que aqueles clubes que descem do SABSEG no ano passado não é um dado adquirido. Portanto, temos a Juve Force que já subiu, portanto, que nem sequer estava no SABSEG. Portanto, e há estas situações que não são dados adquiridos. É o futebol tem destas coisas. Ainda estamos agora a debater isto do Barzinho. É futebol, o futebol tem isto, tem altos e baixos. Basta aqui, ainda agora o Mr. Carlos Manuel estava a falar e muito bem que há atletas influentes que podem estar a passar uma fase que estejam lesionados e isso é logo um revés para a equipa e é sempre complicado. Sobre isso das questões de segurança, se calhar
a falta de informação ou a falta de... faz tantas formações para tudo e faz tantas reuniões e tanto para tudo, e eu acho que isso cada vez mais os clubes têm que se entender. E esta semana, só para fugir assim um bocadinho, e eu adorei aquela conferência de imprensa que foi o Alberca com o Felgueiras e o Arte presente, portanto, são coisas inéditas e que faz bem ao futebol. Agora, se depois disso passa para dentro de campo ou não, essa parte saudável, sabemos que não é fácil, mas fiquei muito admirado e fiquei muito contente daquilo que vi, que é sinal que as coisas estão a mudar, mas está num processo lento, e isto também é um processo lento. Lá está, são várias medidas ou várias situações que acontecem, e eu tenho visto alguns jogos do SABSEG onde as forças de intervenção têm estado presentes, mas lá está a organização de quem entra das equipas, e se calhar havia ser mais debatido, mais falado, na minha modesta opinião. Um ponto introdutório também de início para passarmos então para analisar a taça Pecol Portus. Olha, antes de mais cumprimentar todos os ouvintes que nos ouvem lá em casa e aqui os colegas de painel, e espero que tenham todos passado uma Páscoa feliz e agradável junto da família. Queria, por outro lado, também retribuir um grande abraço ao Aurélio. Tivemos um passado junto na Sejonense, de grandes memórias. Desejo que tudo lhe corra pelo melhor e retribuo o abraço. E foi daí da Sejonense, que fui da Sejonense para o Futebol Clube do Porto. Tenho recordações fantásticas desse tempo e é com alguma nostalgia que recebo o abraço e retribuo. Pronto. Indo concretamente aqui à nossa primeira divisão, como eu há bocado já fui dizendo também entre os microfones, nós temos aqui de facto muitos históricos, temos de facto muitos históricos nesta primeira divisão, mas habituem-se porque vai ter mais porque vão acertar aqui. Agora eu sou habituado. Não, habituem-se. Não, quando eu digo habituem-se, porque vai ter mais, e eu penso que muito honestamente será benéfico para a nossa associação, porque o SABSEG vai ter, entre aspas, um campeonato concorrente dentro da própria Associação de Futebol de Aveiro, porque vamos ter uma primeira divisão com alguns históricos também, cada vez mais fortes. Mas eu tenho a ideia que a primeira divisão mantém o formato norte-sul. Sim, mas eles vão ter que... Não, o número de equipas tal como está, mas vão descer mais vão descer mais históricos do SABSEG a juntar-se a esta família. Mas se fosse uma uniformização na segundo escalão, quer dizer, na primeira divisão, poderia ainda dar se calhar o trem lá. Exatamente, essa também era uma possibilidade. Não quero estar a falar de cor, mas acho que isso não está... Mas era uma boa. Não está nem menta. Não está nem menta, mas era uma situação a repensar, porque sem dúvida nenhuma que íamos fazer aqui um segundo campeonato a exigir algum investimento da parte das equipas e algum bairrismo, como é lógico, e todo este orgulho, clubismo que nós temos destes históricos. Agora, pronto, sem dúvida nenhuma que a Norte temos alguns históricos, assim como a Sul, mas era de facto, eu pessoalmente via com bons olhos formar uma divisão só, uma primeira divisão só no nosso distrito. Eu via com bons olhos essa situação. Vamos então agora olhar para aquilo que foi o fim de semana desportivo. Foi na passada sexta-feira, tivemos os quartos de final desta taça Pecol Portus, taça Distrito de Aveiro, com os resultados: Ciães 0, Lobão 1, Milhada 0, Fermentelos 8, Pampilhosa 2, União Lamas 2, venceu a equipa do União Lamas nas responsabilidades por 5 bolas a 4, e o Alba 1, Canedo 2, o que nos dá nas meias finais 3 equipas do Concelho de Santa Maria da Feira. Teremos um Lamas Fermentelos e um Lobão Canedo, isto a dia 25 de Abril, nas meias finais, para descobrir quem é que serão os dois finalistas que irão disputar essa final, então no Estádio Municipal de Aveiro, depois de findado o campeonato SABSEG. Vamos começar pela análise do Carlos Silva. Carlos Silva, os resultados destes quartos de final, onde claramente terá aqui talvez uma palavra um bocadinho diferente para o União Lamas, que acompanhou certamente um jogo que teve que suar bastante para vencer em Pampilhosa. Este jogo para mim tem uma história muito forte que o assustou. Que vai ficar para o resto da minha vida. É o seguinte: eu estive no campo até aos 85 minutos.
E o Lamas estava a perder 2-0. E depois vinha a acompanhar no automóvel com o indivíduo que me deu boleia para casa, na sintonia. Mas não apanhávamos a sintonia e só passar para aí 6 ou 7 quilómetros de sairmos da zona da Pampilhosa é que começámos a apanhar, já o Lamas estava nos penaltis, mas eu estava informado de que o Lamas já estava 2-2. Se me perguntarem assim a mim, o que é que foi o jogo em si, eu vou-vos dar a minha opinião assim, honesta. Dos 80 minutos. Dos 85 minutos. O Lamas já nessa altura que estava, se for o 2-0 ou o que é, o Lamas já estava por cima, mas por cima era um ataque avassalador. Mas eu tenho de reconhecer o seguinte, se o resultado chegasse ao fim com 2 ou 3 bolas de diferença para o lado de Pampilhosa, o Pampilhosa a ganhar ou o Lamas a ganhar por 2 ou 3 bolas de diferença, o jogo deu para isso. Em termos de oportunidades de gol, flagrantes mesmo, golos de baliza aberta, bolas em cima do risco a não entrar, e esses pormenores todos estão para um lado como para o outro, mais um bocadinho para o lado do Lamas. De qualquer das maneiras, eu vou fazer aqui uma à parte. Se calhar há muita gente que não está de acordo comigo, o Pampilhosa tem uma grande equipa. Ou minto, tem 11 ou 12 jogadores ou 13 jogadores de grande qualidade. Uma equipa se calhar não tem como o Lamas. O Lamas tem mais uma equipa. Mas eles, em termos individuais, como jogadores de futebol, têm jogadores para jogar em patamares acima do que estão a jogar, mas se calhar 1 ou 2 divisões. E o Lamas teve essa dificuldade, porque quando eles ganhavam a bola, eles sabiam o que queriam com ela. Agora, o maior problema do futebol, e penso eu, é que, eu digo aqui todas as semanas, geralmente, que uma equipa tem que ter manobras, tem que ter pedreiros e trolhas lá a dar umas bordoadas e não sei o que, não sei quantos. E o Pampilhosa tem poucos jogadores desses aí. Tem indivíduos que a bola chega aos pés deles e eles dizem logo que são os jogadores da bola. O Lamas não foi a mesma equipa que tem sido nos jogos anteriores por mérito de Pampilhosa. Há muita gente que pensa que o Lamas é obrigado a esmagar toda a gente, mas as outras equipas também têm jogadores. Não teve ali uma aureazinha de estarreja em termos emocionais na equipa do Lamas? Não, porque o Lamas chegou ao intervalo a perder 1-0 e depois ao 2-0. Eu já falei isto na semana passada. Ao 2-0 e depois disso aí, o 2-0, antes desse ou depois disso aí, não sei se é antes do 2-0, há um jogador do Pampilhosa que fica sozinho com o jogador do Lamas, tirou do caminho da bola, o jogador do Lamas caiu, o guarda-redes do Lamas estava deitado e ele tentou picar a bola por cima dele e o guarda-redes do Lamas levantou a perna e caçou a bola com a perna e por aí fora. O Lamas também teve lances, o Mica de baliza aberta, o Aranha em cima do risco mandou a bola por cima da barra, o Mica 2 vezes ou 3 vezes e outros jogadores, o António, o Manu e por aí fora. O Lamas falhou um comboio de oportunidades. Foi um jogo aberto, um jogo em que nenhuma daquelas equipas se meteu cá atrás. Se me perguntarem assim a mim, onde é que o Lamas foi mais forte? Raça, querer, vontade de ganhar, não aceitar o facto de estar por baixo no resultado, e o Lamas acreditou sempre que podia virar. Agora, quando fizeram o 2-0, eu vim-me embora convencidíssimo de que na verdade o Lamas nunca mais lá ia chegar. Mas não vim embora por Lamas estar a perder 2-0. Vim embora obrigatoriamente. Eu tinha de vir embora, porque no jogo em si nós tínhamos de estar em casa a determinada hora. Não porque as nossas mulheres nos obrigassem a isso aí, mas tínhamos de estar por compromissos. Agora acontece o seguinte, há um lance com o Filipe Melo do Lamas com um jogador do Pampilhosa, e o Filipe, bem lançado de trás, cabeceia e cabeceou na nuca do jogador. O jogador esteve dentro do campo 20 minutos à espera dos bombeiros. Não havia uma máquina em Pampilhosa, e quer dizer, e os bombeiros da Amealhada chegaram, passado 20 minutos, o homem inanimado. Entrou uma não sei se era médica, se era massagista que estava lá no jogo, uma senhora também para dar assistência. Entrou a dar uma versão a esposa grávida do jogador dentro do campo, que lhe foi o fim do mundo ali naqueles 20 minutos. O pandemónio que foi ali, e depois o jogo atrasou-se. De qualquer das formas, eu quero lembrar o seguinte, também assisti nesse jogo a um caso que nunca vi na minha vida no futebol. Vai o Aranha sozinho para a baliza, com o Manu ao lado dele, e o árbitro interrompe o jogo e marca fora de jogo, e o Bandeirinha a acompanhar o lance pela direita. O árbitro, sentiu que errou,
Ele havia ter vindo pedir desculpa aos microfones, mas não veio. Agarrou na bola, veio, falou com os capitães das equipas, eu enganei-me, se calhar até pitei mal, e veio deitar bola ao ar no meio campo. Acredita nisto que eles vão dizer. Eu nunca vi o semelhante na minha vida. Porque na dúvida, ele tem que deixar a bola correr, vai por lá abaixo e acabou, a bandeirinha deixou de seguir a jogada, é golo, e ele depois chega a abrir a bandeirinha e diz a bola está fora de jogo. Então ele depois marca até fora de jogo ou o que ele quiser. Agora, fazer uma coisa daquelas, entretanto eu vou receber já mensagens a dizer-me que isso é permitido por lei, e foi permitido porque o árbitro mandou a bola ao ar e tudo isso aí. Mas penso que nessa altura de jogo, lá mas estava a mandar, fazia 1-0 no jogo, e as coisas que podiam ter sido outras, e não foram. Agora, de qualquer das maneiras, a minha opinião, assistimos a um grande jogo, duas grandes equipas. É um crime de lesa pátria uma equipa como a Pampilhosa estar a jogar na série de manutenção. É a minha opinião. Não vou estar aqui agora a dar mérito ao Lama, ou tirar mérito ao Lamas, ou dar mérito ao Pampilhosa, porque o jogo foi decidido nos penaltis, e foi a equipa que teve mais sorte. Eles falharam um, e o Lamas marcou os penaltis todos, porque eles marcaram só 4. Agora, fica como registro que o jogo teve 13 golos e eu só vi 2. Vamos ouvir também a opinião do Carlos Manuel. Carlos Manuel, aqui relativamente aos quartos de final da taça, com um representante do seu escalão, que é o Miranda. Sim, pronto, eu o que vou me pronunciar é só mais a nível dos resultados e em função daquilo que conheço dos plantéis de cada equipa. É óbvio que não, os resultados não surpreendem. O Lobão ganhar no Fiéns, pronto, não é surpreendente. São duas boas equipas, mas o Lobão tem um plantel que pode ganhar em qualquer lado. Não me surpreende tanto o facto de ter ido ganhar ao Fiéns. O Mielhada, com o Fermentelos, pronto, a derrota também não me surpreende. Pronto, os números um bocado, acho, exagerados, uma vez que era em casa do Mielhada, e o Mielhada também com um campo relevado. E penso que nestes jogos eles também, o Mielhada teria sempre uma motivação extra por poder chegar às meias finais, pronto, essencialmente pelo resultado. Quanto ao Lamas, pronto, o Pampilhosa tem sempre bons plantéis, todos os anos o Pampilhosa tem muito bons plantéis, e este ano continua a ter, com bons executantes. Penso que, não penso, é uma certeza, o objetivo passava por estar a disputar portanto, os quatro primeiros, e viram este jogo da taça como uma possibilidade de tentar um segundo objetivo, que era estar na final. E pronto, não é óbvio que o Lamas, a nível de plantel, tem um plantel mais competitivo, não tem só 11 jogadores, portanto, e isso faz toda a diferença. Pronto, surpresa um bocadinho por estar a ganhar 2, essencialmente pelo Pampilhosa estar a ganhar 2-0, e depois, ao estar a ganhar 2-0, deixar-se surpreender e perder depois nos penaltis. Mas é futebol, isso por vezes, eu sou aqui por vezes aqui o Mr. Carlos Silva a dizer que a 5 minutos do fim a ganhar 2-0, a equipa nunca pode perder o jogo. É um bocado... todo o adepto e treinadores por vezes dizem isso, e mesmo nós treinadores para os nossos jogadores dizemos isso, que a 5 minutos do fim a ganhar 2-0 nunca podemos perder o jogo, temos que arranjar momentos de jogo. Perde. Muitas vezes. Mas perde-se e como eu já referi aqui, com equipas altamente profissionalizadas e grandes equipas. Eu não quero interromper aqui o Carlos Manuel, mas se estivesse, eu já empatei também 2-2, a ganhar 2-0 e um dia, eu vinha-me embora nesse dia aí, e tinha sempre 2 ou 3 amigos que iam ao futebol, depois vinham embora comigo, jogadores da bola mesmo. E um gajo disse-me a mim assim um dia: eu se estivesse a ganhar 2-0 eu nunca perdia. Diz ele, não perdia. Eu empatei. Os Marinos empatou com a São Joanense nesse dia 2-2 para lá para o campeonato, e se ganhasse era um candidato sério à subida da divisão. Ele disse:
Lá, eu a ganhar 2-0 a 5 minutos de fim, eu até a polícia metia lá dentro. Eu é que não perdia. Mas isso é. Ninguém meia lá agora. Não és diz na teoria isso é tudo muito. Pois, mas acontece um golo e ninguém, os treinadores todos, já ninguém sabe o que há de fazer para a ceia, com o certo, ninguém acredita em bruxas, não é? Como se costuma dizer. Eu este fim de semana vi um jogo que, olha, só não me vim embora 5 minutos antes do jogo ter acabado, porque, olha, ainda bem que não vim. Foi ganhar 2-1. Isso às vezes, olha. Futebol é assim, olha, ainda bem que é assim, que assim dá espetáculo. Nós andamos atrás da bola por causa de quê? Por causa dessas Os coisas. treinadores andam lá porquê? Claro, E o Carlos Manuel, de certeza absoluta, este ano, chegou a casa e perguntou assim: opa, como é que foi possível eu ganhar este jogo? Ou perdeu? Porque acontece isto todos os anos. Eu tenho o Vista Alegre, por exemplo, o jogo no Vista Alegre, que o Vista Alegre está a ganhar 1-0. Nós, nos descontos, fazemos 1-1 e na jogada seguinte sofremos 2-1. Portanto, mesmo os jogadores ao intervalo, não, no final do jogo, sentiram-se revoltados e uns para os outros. É uma frustração terrível. Mas o facto é que isso acontece e não é a única vez, nem será a última, até porque por vezes o golo é um tónico para a equipa que está a perder, portanto, a nível emocional, transfigura-se, e por muito que a gente mexa e tente chamar os nossos jogadores e também o... Pronto, e não é só isso, há uma nuance, e quem andou no futebol lá dentro das 4 linhas, como todos nós sabemos, há uma nuance no futebol que a maior parte do adepto se esquece, que é... quem está a perder não tem nada a perder. Quem está a ganhar tem tudo a perder. E isto parece que não faz toda a diferença nos últimos minutos. Pois se eu sei que não tenho nada a perder, eu posso até meter o guarda-redes, o central, tudo lá para a frente e vamos embora, e seja o que Deus quiser, porque pior que o que estamos não vamos ficar. E quem está a ganhar pensa precisamente o contrário. Diz assim, isto é que... E o futebol é giro, é por causa disto mesmo. Posso contar aqui uma história? É rápido. Isso é rapidinho, ainda temos alguns pontos para falar. Um dia o Lamas vai jogar ao Salgueiros. Vamos jogar ao Salgueiros, teve Meirinho. Ora, o Meirinho mandava os jogadores aquecer, foi ele que inventou isso, a história dos aquecimentos que antes dos jogos foi o Meirinho, em Portugal. Ele tinha estado no Gil Vicente, já teve para o Salgueiros. E bem a entrar, nós estávamos assim, também preparados para ir para o aquecimento, e vão entrar para aquela, não sei se posso lembrar, Vidal Pinheiro, tinha um túnel, uma escadaria lá abaixo. Começam a entrar 8 bombeiros por lá fora, diz o Jorge Gomes para nós: o Meirinho só inventa, olha, os jogadores dos Salgueiros bem equipados bombeiros. Acho que não dá para fecharmos também a análise para ouvirmos os restantes craques. Pronto, acho que tirando essas situações, mas penso que não houve surpresas, portanto, e penso que vai ser umas meias finais interessantes com o Lamas Fermentelos e o Lobão Canedo. Portanto, são dois bons jogos com 4 excelentes equipas, mas sinceramente penso que o Lamas poderá estar na final pelo clube, por aquilo que tem feito, pelo seu plantel, e gostava muito também que o Lobão, sem ter nada contra o Canedo, mas essencialmente pelo meu amigo Miguel, gostava que estivesse lá na final juntamente com o Lamas. Albert, análise aos quartos de final. Não houve assim surpresas. Normalmente a taça traz sempre surpresas, mas desta vez, portanto, a maior surpresa foi o Lamas ter empatado. E foi isso, se calhar, que lhe deu a vitória, porque marca aos 95 minutos e depois nos penaltis, se calhar, a motivação conseguiu, de certa forma, ser superior ao Pampilhosa. E tem aqui os números do Mianada, que se calhar se prende um bocadinho, mas eu estive a ver as nuances do jogo e sofre logo aos 3 minutos. Mianada quase 6 suplentes. 4 suplentes, portanto, são coisas que eu gosto de ver e analisar. Uma equipa que anda também no fundo da tabela no campeonato da primeira divisão, portanto, mesmo a jogar em casa, acho que era curto, e o Fermentelos, tinha que, por obrigação, entre aspas, estar no campeonato acima, está a disputar uma fase diferente. O resto não houve assim surpresas. O Fiais Lobão é sempre um jogo de triplo, portanto, são 2 equipas que ainda há pouco tempo também se defrontaram, são grandes jogos, e penso eu que não houve assim mais nada. Diz. Sim,
Os jogos estão dentro da normalidade. O caso do Fermentelos, penso que seria o jogo a priori seria mais desequilibrado, que o próprio resultado acabou por confirmar. Há de facto aqui quase de um esclarecer de facto e a todos nós que o Lobão para aqueles mais adeptos do Fiéis e até do próprio Canedo. Eu penso que o Lobão tem neste campeonato dado uma prova que de facto, e volto a dizer aquilo que sempre disse, com 2 alteraçõezinhas ali, para mim o Lobão era de facto um dos grandes candidatos e tem de facto vindo a prová-lo, porque fez um excelente jogo em Fiéis e acho a falar das alterações, tu mas dizer que senão vais ter que não, de maneira nenhuma, não, de maneira nenhuma. Para aí de uma placa em direção para o estádio, não é? De maneira nenhuma. Mas já agora ainda bem que me falas nisso, que eu penso que vocês acabaram por não me dizer se foram ver o golo do Alvarense na semana passada que o Lobão sofreu, mas vocês acabaram por não me dizer. Mas pronto, eu depois em off vocês vão me dizer. Agora, e claramente que depois há aqui nestas finais de certa forma fico agradado com esta final. Porquê? Porque acho que divide estas equipas. Penso que um Lamas-Lobão, na minha opinião pessoal, seria uma final antecipada. E penso que desta forma será digamos umas meias finais muito certo, não, por isso é que eu digo, vez exatamente, e é nesse sentido que eu estou a falar. Não querendo colocar, como se diz na gira, a carroça à frente dos bois, mas no facto de ser, por exemplo, um Lamas-Lobão, concordas com aquela visão que já o ano passado se falava, já se tem falado há algum tempo, historicamente a final da taça passa pelo Municipal de Aveiro, mas se fosse um Lamas-Lobão concordarias num estádio mais perto? Claramente. Eu até porque temos bons estádios aqui, até de equipas do Nacional e equipas profissional, e penso que seria bom para todos nós, porque muito honestamente não faz... Lamas Canedo, neste caso. Sim, claramente. Mas eu tenho a mesma opinião em relação portanto, a outras associações e a outras, porque pronto, é claro que temos que dou assim uma certa diferença para a Taça de Portugal por questões históricas, pelo estádio nacional que temos, não é? Agora, a nível distrital, entre aspas, não há um estádio nacional, e penso que para o bem deste campeonato, penso, estando aqui na Zona Norte, penso que era fundamental fazermos uma final no campo neste caso do Feirense, por exemplo, no campo da Sejonense, penso que há campos. Exatamente. Sim, até porque isto a taça de Aveiro já tem uns anos. Isto é relativamente recente. Claramente, exatamente. Eu como ligado ao Sporting Clube de Muniz, já fui a 3 finais, uma em Águeda, a outra em Avanca, e só a que ganhámos é que foi no Estádio Municipal. Eu não estou de acordo com esta história de uma equipa vai jogar os quartos de final e já sabe com quem vai jogar nas meias finais. Isto para criar expectativa era sorteios diretos, chegar ali à hora, livres. Bolinhas a andar, joga com este ou joga com aquele, e depois em função daqueles que forem à final jogarem o mais perto possível um dos outros, desde que haja acordo entre os clubes. Exatamente. Não tem lógica nenhuma nós irmos fazer 60 km para Aveiro, se nós formos à final. O Fermentelos tem que fazer também à volta de 60 km ou 50 km para lá, o Lobão ou o Canedo. Mas se for o Fermentelos, acaba por haver uma proximidade a meio para os dois. Mas é o que eu digo. Agora o caso de Lamas com qualquer uma das outras equipas. Eu acho que está mal. Por exemplo, o Alba está a jogar com o Canedo. Eu tenho a certeza absoluta que com o treinador que tenho, com a equipa que tenho, o Alba queria ganhar. Mas até de jogar a Lobão, já começa a ter poucas hipóteses. Se formos a ver pela lógica, de futebol não há lógica, ninguém ganha nem nada sem jogar. Sim. Olha, ficamos por caminho agora, vamos pensar. Eu tenho, curiosamente, na quinta ou na sexta-feira tive uma conversa com uma pessoa ligada ao futebol e debatou-se, foi futebol, mas estes assuntos, não o futebol das 4 linhas, a organização do futebol. E é verdade que há uma
uma guerra aberta, vamos falar assim, contra a descentralização, ou melhor, ou a favor da descentralização, criticando tudo é em Lisboa, tudo é na capital, tudo é na capital do distrito, tudo é na capital do concelho e assim sucessivamente. Porque nós não devemos as soluções que se apresenta para combater estes fenómenos não as podemos fazer iguais no nosso meio. Isto porque sim. Afinal da Taça de Portugal, para dar um exemplo, eu até concordo que ela seja onde é. Afinal da Taça de Portugal do Jamor, mas não queremos que ela seja para aqui, tem que se mudar para o Porto. Estou a dar só exemplos. Ou a final da Taça de Aveiro tem que ser em Aveiro. Epá, esse meu colega que estamos a falar, até esse meu amigo até usou uma expressão muito engraçada, quer dizer, descentralizamos para Porto ao centralizar. Estávamos a falar do Porto e de Lisboa. Sim, não, mas aqui a questão que eu colocava era no caso de passar o União de Lamas no outro jogo, sendo que as duas equipas que disputam, seja o Lebon, seja Canedo, são do Conselho de Santa Maria da Feira, se não, nesse caso se não seria fácil, seria melhor pôr num estádio próximo. Ao experimentá-los passando, coloca-se logo aqui um fator de distanciamento que tem que ser igual para os dois lados. Agora, tanto Canedo como Lebão é Conselho de Santa Maria da Feira e até são vizinhos geograficamente. Se fosse contra a União de Lamas, não faria sentido ser aqui por perto. Nós andamos aqui, eu estou aqui contigo neste programa há 4 anos ou 5, nem sei ao certo, já perdi as contas. E chegámos a esta altura e temos esta discussão. E bem, eu nunca ouvi mais ninguém a falar nisto. As duas taças que enquanto treinador ganhei não foi no estádio Mário Duarte, uma foi em Lamas com o Arauca e outra foi em Oliveira do Bairro. Em Oliveira do Bairro. Isto tem 7 anos. Estávamos a falar daquilo que tem sido histórico recente. 7, 8 anos. O Bestelo estava na segunda Eu tive divisão. uma Estareja, Estava na segunda divisão. uma em Alvar E acho que e uma em Valcama. Uma história tem sido assim. já contei aqui na rádio. O Arauca chegou de autopullman, já era o Carlos Pinho o presidente do Arauca. Passou de autopullman e tal, entretanto passou um autocarro pequenino do Bestelo e atrás do autocarro iam 2 ou 3 gajos motorizados, ou não sei quantos, e eu disse ao filho do Carlos Pinho: olha, podes passar já há bocadinho de autopullman, o Bestelo passou agora com 11 ou 12 jogadores dentro do autocarro e os 3 suplentes vão atrás de motorizado. Chegaram lá e o Nelly marcou o gol, ganharam 0. Eu lembro, eu vi esse jogo. É verdade, ganharam 0 ao Arauca. O Arauca dominou o jogo todo. O Arauca era o Jorge Gabriel, o treinador, não era? Era o Carlos Era o Jorge Gabriel. Jorge Gabriel do Arauca. E o David Brandão. Subiram à terceira. Era uma final que estava a ganhar antecipadamente. Estava a ganhar e ele o Nelinho mandou na baliza do lado da estrada, marcou aí 0. Acho que ainda na primeira parte. Foi na primeira parte. E acabaram por ganhar 0. Vamos acelerar um bocadinho, Dinis, mesmo para fechar. Acerca. Está fechado? Sim. Então passar aqui para o Carlos Alexandre, que é o último que fala. Não tenho muito para dizer, tudo dentro da normalidade, só fiquei surpreendido realmente sem conhecer a equipa de Pampilhosa, que não tinha muito conhecimento. O facto do Lamas foi a única coisa que me surpreendeu mais. O resto tudo normal, pronto. E vamos ter umas meias finais mais uma vez interessantes. Vamos agora fazer a antevisão do regresso do campeonato, quer na divisão de elite, quer na primeira divisão. Temos de ser sucintos. Comecemos então pela fase de apuramento de campeão. Teremos um Fermentelos Crediadas, Tarreja Lebão, Fiães Ovarense e aqueles que todos anseiam, aquele jogo entre Florgrade e União de Lamas, porque é primeiro contra segundo classificado. Nesta altura a União de Lamas é líder com 38 pontos, segundo lugar para a Florgrade com 36, terceiro Lebão com 31, quarto Ovarense com 28, quinto Tarreja com 27, sexto Fiães com 26, sétimo Fermentelos com 21 e o Recreio de Águeda com 16 pontos é o Lanterna Vermelha. Helder, aqui rapidamente o lançamento da próxima jornada, o cabeça de cartaz é claramente o Florgrade de União de Lamas. Achas que será o jogo do título, colocando aqui entre aspas esta expressão? Do título não será, mas aquilo que já na semana passada comentámos aqui, o Lamas parte em vantagem em relação aos resultados, tem 2 resultados possíveis e a Florgrade claramente tem um resultado possível que é ganhar, porque senão ainda fica mais atrasado. Portanto, aqui há um jogo completamente é o jogo da semana, sem dúvida nenhuma, onde o Lamas tem estas 2 vertentes, tem 2 resultados que pode gerir bem. Portanto, a Florgrade claramente tem que ganhar. Vai ser um jogo grande, portanto,
E vai ser disputado a par e passo e os erros vão contar, portanto, quem errar menos, que seja um grande jogo, e desde já lanço esse desafio, porque acho que canto os adeptos, porque costuma-se dizer que só pode subir um, e eu já dizia isto em tempos, 8 grandes equipas, só pode subir um, e eu agora às vezes questiono isso, será que as outras fizeram uma má época? Portanto, eu costumo dizer, porque só pode subir um. Portanto, é aquilo que eu faço a reflexão dos seus dirigentes, porque toda a gente quer subir, toda a gente quer ganhar, e há que saber ganhar, e há que saber e reconhecer às vezes o valor do adversário. Vai ser 2 grandes equipas, e espero eu que seja um grande jogo. Carlos Alexandre, olhando para esta jornada, fica difícil às vezes, com todo o respeito pelas outras equipas, mas para olhar para os outros jogos, quando temos um Florgrade Lamas, com a importância que pode ter no campeonato? É mesmo por aí, exatamente. Este jogo é o jogo que pode, eu na minha opinião, discordando aqui um bocadinho, só um bocadinho mesmo do que o Helder disse, mas é só mesmo um bocadinho. Eu penso que se o Lamas ganhar o jogo, a questão do título fica arrumada. Até porque voltamos àquilo, volto a repetir-me aquilo que eu digo, a questão da dinâmica da vitória, que é importantíssima. Se o resultado for um empate ou uma derrota do Lamas, ou vitória da Florgrade neste caso, vamos continuar como começamos, e vamos andar aqui até ao fim a lutar ponto a ponto, porque a questão dos pontos, o ponto está muito caro neste campeonato, principalmente para estas duas. Muito caro, eu não me interpreto mal, muito caro no sentido de difícil. Não tem nada a ver com mais nada. Às vezes a gente tem que ter um bocado com as palavras, porque depois somos mal entendidos. É caro no sentido de difícil, porque a Florgrade vencendo ultrapassa, não é? Não é assim? Ultrapassa o Lamas na tabela, mas é um ultrapassar de um ponto que na próxima semana pode perder, e portanto, havendo uma vitória do Lamas... Só dar essa nota que já está aqui atribuído os 2 pontos. Já estive a ver. Havendo uma vitória da União de Lamas, penso que a questão da subida não fica resolvida, porque o Lamas pode perder 2 jogos seguidos, acho pouco provável, mas pode acontecer. É futebol. Mas em termos é o jogo do campeonato. Pode estar aqui neste jogo a época destas duas equipas. Claramente. Tanto para o bem, tanto para a vitória como para a derrota. Claro. Tanto para o sucesso como para o insucesso. A diferença entre o sucesso e o insucesso é sempre uma linha muito ténue. Olha, é sem dúvida nenhuma, não vale a pena. Este é o jogo da época. É o jogo da época, e com um pequeno senão, na minha opinião. É o jogo da época em que a Florgrade tem que ganhar. É que não há meios, mas a Florgrade tem que ganhar. E depois, o facto de ter que ganhar, se isto acontecer, vai de certa forma oxigenar um bocadinho o Lobão, porque a seguir a Florgrade joga com o Lobão. Por isso, há aqui estes 2 jogos, estes últimos jogos que vão ser impróprios para cardíacos, mas só serão se a Florgrade ganhar. Até lá, eu penso que o mais suave e o mais tranquilizado neste momento dos 3 é o Lamas. Neste momento. Agora, claramente que é o jogo da época, que vai salvar a época destas 3 equipas. É sem dúvida nenhuma esse jogo, e com a obrigatoriedade absoluta da Florgrade ter que ganhar. E se o fizer, baralha tudo de novo, porque dá alguma oxigenação, inclusive ao Lobão, que vê-se metido novamente na esperança. Se ganhar o jogo dele. Porque, claramente, se ganhar o jogo dele, porque depois joga com a Florgrade. Que tem uma deslocação difícil. Exatamente. Também. E de facto baralha tudo isto, porque a vitória da Florgrade dá de facto, a vitória da Florgrade dá de facto um final é um final épico a este campeonato. Carlos Manuel. Eu estou um bocado de acordo com o que disse o Carlos Alexandre. Efetivamente, se o Lamas ganhar este jogo, dá um passo muito importante para ser tanto campeão. Sabemos que no futebol tudo é possível, matematicamente também nada ficará decidido, mas
portanto, em função até da questão da vitória, em função de que mesmo estes jogos são difíceis, todos os jogos, as equipas são equilibradas e pronto, poderão perder, o mesmo a Florgrade poderá ainda perder um ou outro ponto, portanto ficará com uma margem confortável para gerir melhor, portanto, o campeonato. Agora, o empate... Fica a faltar 2 jogos, sim, o problema é esse, é que ficam a faltar 2 jogos. O empate, penso que é óbvio que penaliza mais a Florgrade, mas penso que nada ficará decidido, até porque penso que a Florgrade empatou em Lamas, não é? Depois tem a ver com golos marcados, pronto, não sabemos o que é que irá acontecer. Agora, se a Florgrade ganhar, eu penso que também ficará muito difícil para o Lamas, porque a Florgrade ficará com uma... Mas vai arranjar outro inimigo. É que se a Florgrade ganha, arranja o Lobão. Arranja o Lobão, mas que depois... se a Florgrade ganha, eu penso que, portanto, entre os dois, o espírito coletivo de jogadores... O Lobão ganhando o jogo que tem deste fim de semana ficaria com 34 pontos e o Florgrade ganhando faria 39. O Lobão ficaria a 5 pontos do primeiro e a 4 do segundo. Achas que ainda, para 2 equipas, achas que o Lobão ainda teria aqui uma hipótese? Não, o Lobão nestes 3 jogos ainda pode fazer 9 pontos, não é? Mas é para duas equipas, não acredito muito. E depois assim, há aqui um outro resultado que nós estamos a esquecer e que tem o mesmo significado da derrota, que é o empate. É porque é que eles não precisam perder. Mas não tem, mas no caso da Florgrade ganhar, há aqui empates em causa do próprio Lamas e do próprio. Há empates aqui que vão valer tanto como a derrota se o Lobão ganhar estes 3 jogos. Carlos Silva. Eu nem queria falar disso. É um jogo difícil, claramente, para as 2 equipas. Acho que o valor das 2 é muito equivalente. Se o Lamas ganhar, dá um grande passo, porque depois tem a oportunidade de poder perder um jogo e empatar outro, ainda continua na frente. E o Lamas de certeza absoluta que vai para a Cortegaça com o objetivo da vitória, como vai para todos os jogos. 3 hipóteses, como bem a dizer de costume: perder, empatar e ganhar. O Lamas ainda não perdeu, ganhou uma vez só à Florgrade. O Lamas ganhou uma vez à Florgrade, tem empatado e perdeu uma vez ou 2 também. Mas estou plenamente convencido, com a mentalidade que os jogadores do Lamas têm neste momento, que vai ser um jogo diferente. Vai ser um jogo diferente por vários motivos. A Florgrade tem que ganhar. E o Lamas tem 2 hipóteses. É ganhar e ganhar, não empatar. Ganhar e ganhar. A massa associativa do Lamas, de certeza absoluta, também está ciente disso. Tem dado uma ajuda muito grande ao Lamas nestes momentos em que o Lamas às vezes não está a encarregar, mas a massa associativa tem ajudado, tem empurrado a equipa para a vitória, e acho lá que eu tenho garantidamente vai ser na enchente do ano em Novo Saquinho, e que o Lamas saia por cima, que ganhe e que dê uma estocada forte neste campeonato, para que nós possamos encarar o resto das jornadas de uma forma diferente daquela que, se perdermos, vamos ter de encarar. Vamos também agora olhar rapidamente para a manutenção barra descida, norte e a sul, temos que ser mais breves. A norte temos um São Vicente Pereira Espinho, Cesarense Paivense e o Mansoures Canedo. A sul teremos um Alveira Bairro, Valonguense, Pinheirense Alba e o Pampilhosa Lac. Diniz, muito rapidamente, qual é que é para ti o jogo mais importante, quer a norte quer a sul, para aquilo que falta decidir na manutenção? Lembrar que descem diretamente os 2 últimos classificados de cada série e o pior quarto entre norte e sul. Temos o problema do Valonguense e do Mansoures. Mansoures Cesarense. E o Mansoures Cesarense, claramente, serão de facto estes os jogos mais importantes. Até porque, pronto, eu continuo a achar que, apesar de no início nós termos visto esta vantagem, digamos assim, das equipas da Sul, eu continuo a achar que
neste momento as equipas do Norte têm todas a possibilidade de passar a batata quente, digamos assim, para a equipa do Sul. Cássio. Com estas 2 vitórias que o Cesarense teve com o Espinho e em Canedo, acho que o Cesarense deu uma resposta fortíssima em relação ao seu futuro. Portanto, o Cesarense vai jogar em casa com o Paimense à partida, é o favorito. E depois há um jogo muito importante entre o Mansores e o Canedo não, porque o Canedo está descansado, não tem problema nenhum em termos de descida, mas o Mansores também vai jogar aqui uma cartada para poder não deixar fugir o Bolonguense. O Bolonguense também vai jogar fora e espero bem que seja um grande jogo e que o Canedo neste momento está altamente moralizado, vai criar muitos problemas ao Mansores. E para além disso, acho que há pouco mais a dizer sobre estes jogos aqui, a não ser que na Zona Sul. Sim, penso que essencialmente os jogos onde são intervenientes estas equipas que estão na luta tanto pela despromoção, que será o caso do Oliveira do Bairro Valonguense, o Cesarense Paibense e o Mansores Canedo. Portanto, penso que serão os três jogos mais importantes, sendo que o Cesarense, na minha perspectiva, terá a vida mais facilitada, entre aspas, não é? E o Mansores, penso que terá aqui um jogo muito difícil com o Canedo e que muito importante também para as aspirações em função da pontuação entre Zona Norte e Zona Sul. Carlos Santos. Isto não há aqui nada de novo a acrescentar. Mansores, Cesarense, Balonguense, entre estes 3. Albert? Acrescento, não tem necessidade de acrescentar mais nada. Vamos então agora à análise da primeira divisão. Vamos começar pela Zona Sul hoje. Aproveitar que temos aqui a presença então do Mr. Carlos Manuel. Na próxima jornada teremos uma Avanca Valcambrense, Calvão Mielhada, Juver Force, Ponte Vagos, Bustelo, Vista Alegre Bustos, Águas Boas Morisquense e uma Maceira Câmara Valga. A classificação nesta altura diz que em primeiro lugar está o Juver Force, que já subiu divisão. Lembrar que faltam 3 jornadas para o término deste campeonato para algumas equipas e 2 para outras. Bustelo segundo com 46, terceiro Vista Alegre com 41, quarto Avanca com 38, quinto Bustos com 31, sexto Calvão com 28, sétimo Valga com 27, os membros de Valga de Câmara, nono Valcambrense com 25, décimo Mielhada e Morisquense com 21, 12º Guinense com 18, Lanterna Vermelha, Águas Boas com 9 pontos. Sobem diretamente os 2 primeiros classificados e, corrijam-me se estou enganado, Carlos Manuel, deixem os 3 últimos de cada série. Dois, eram os 2, exatamente. Se descesse, exatamente, era 3, se descesse algum clube do Campeonato de Portugal. Como é que vê também a classificação nesta altura? E o Bustelo, pronto, já falámos disto no início, é um bocadinho redundante, mas o próximo jogo é um jogo complicado na casa do líder. Sim, nós, em função do que foi o nosso resultado na jornada anterior, portanto, estamos neste momento pressionados porque sabemos que vamos ter ainda que jogar com a Juve Force e com o Vista Alegre, mas neste momento o nosso pensamento é ir ganhar ao Juve Force. Portanto, é uma primeira final. Temos que ir com o espírito que o Porto foi para o Estádio da Luz, portanto, um espírito de ir contra a melhor equipa do campeonato, que é a Juve Force, os números assim dizem, e é uma excelente equipa, mas nós somos Bustelo, temos ADN Bustelo, somos um clube, como é o lema, bairristas com glória, e temos que dar tudo neste jogo. Assim. Temos que dar tudo neste jogo para conseguir os 3 pontos, sabendo que caso as coisas não corram como a gente perspectiva, temos mais uma final a seguir. Helder. O Carlos disse quase tudo, só a acrescentar é que o Vista Alegre também tem um jogo difícil contra o Bustos, inclusive a Juve Force tem uma derrota com o Bustos, portanto também pode jogar a seu favor esse jogo. Logicamente já não há nada a decidir nesse jogo, mas há sempre o respeito, há sempre a competição em si, e que também pode jogar entre si. E lá está, aqui aproveitando um bocadinho, o Mr. Carlos Manuel tem 2 finais, portanto ainda tem aqui uma margem de erro, e inclusive joga em casa com um adversário direto que poderá ser ou não uma vantagem, mas o futuro o dirá. Carlos Santos. Relativamente à Zona Sul, acho que está bem explicado. Entre... Carlos, não vou adiantar mais nada, não queria estar na pele do Carlos Manuel, mas também queria estar. Exatamente. Eu não queria estar, queria, por exemplo, ele se tivesse ganho o jogo na passada semana, ia à vontade para o Vista Alegre.
Eu para a Jube Force não tinha problema nenhum, encarava esses 2 jogos aí com o relativo velocidade, um empate no jogo. Desculpe interromper, mas de certeza que o treinador do Vista Alegre queria estar na minha posição. Exatamente. Garantidamente. O futebol é isto mesmo. E tenho a certeza absoluta que qualquer destas 3 equipas estão preparadas para as 3 hipóteses. Eu falo aqui todas as semanas, ninguém ganha nada sem jogar. E a Jube Force é a sensação deste campeonato, mas não quer dizer que não esteja a passar por um mau momento neste momento. Se calhar esta derrota que eles tiveram com o Bustos ou Foi com o Bustos, foi. com o Bustos perderam 2-1 ou 1-0. Mas eles estão a fazer rotação de jogadores da formação. Mas se calhar com vocês Connosco que não vão não. fazer, Isso é certeza. aparece lá sempre a mala. Isso é de certeza. Aparece lá a mala e é sempre um problema. Com todo o respeito, não é bem mal, ali é porcelana. Olha, é assim, pronto, é como já foi dito, há aqui de facto o Bustelo, de certa forma, aumentou um bocadinho no sentido masoquista, aumentou um bocadinho mais a pressão neles próprios, com esta derrota com o Avanca em casa. Tudo ficaria muito mais lisonjeiro se tivesse ganho, mas o que é que fez? Eu penso que esta derrota fez com que os 3 campeonatos ficassem todos muito parecidos, incluindo o Sabseg. Nós temos aqui uma espécie, e perdoem-me o comparativo, esta união de Lamas de Florgrade e Lobão, eu vejo-os aqui no Passos Brandão, Relâmpago e Esmoriz, e vejo-os também, inclusive, não tanto no Geoforce, que já está esclarecido, mas o Bustelo e o Vista Alegre. E vejo aqui, de facto, no Bustelo, apesar deste mau resultado com o Avanca em casa, tem 2 grandes situações a favor deles. O Avanca, se vencer os jogos todos, e o Bustelo e o... Não dá, porque eles têm não dá, mas há aqui... podem empatar. Mas há aqui uma dupla... Tinha que empatar o jogo Bustelo e o Vista Alegre. Nós se empatássemos, tínhamos é que ganhar o jogo. Se o Bustelo perdesse os 2 jogos e empatasse com o Vista Alegre, e o Avanca ganhasse os jogos todos e o Vista Alegre perdesse os 2 jogos e empatasse com o Bustelo? Não, ficava o Bustelo, porque nós ganhámos em bola barragem ao Avanca. Acho que fica mesmo com um empate só. Quanto é que ficou no primeiro jogo? Nós ganhámos 5-3 no Avanca. Fica 6-4. O Avanca está a 8, faltam 3 jogos. Não, fica 6-5. Ficava a 9, ficava com os mesmos pontos, mas penso que ganhava a bola barragem. É uma conjugação muito. Quer dizer, depende, o Vista Alegre pode empatar os jogos e colocar o campeonato a 3, não sei como é que ficaria. Perdendo os 3 jogos e o Vista Alegre só ganhar 1. Não, mas se o Vista Alegre perdesse o jogo, empatasse 2, o Bustelo empatasse com o Vista Alegre e perdesse os outros 2, e o Avanca ganhasse 3, punha um campeonato a 3. Sim, campeonato a 3 aí ganhava o Avanca. O campeonato a 3 é o modo de dizer, se acabarem todos com os mesmos pontos, é o campeonato a 3. Mas nesse sentido o Bustelo tem a faca e o queijo na mão, porque além de ir na frente, e vai na frente, e os outros têm que ganhar, não é? Além de ir da frente, ele joga com o adversário direto, não é? Ainda temos um Bustelo Vista Alegre, penso eu, ou Vista Alegre Bustelo em casa. Percebe? Portanto, tem 3 jogos. Exatamente, eles ainda jogam com o adversário. Penso que as coisas estão todas na mão sem dúvida nenhuma, do Bustelo. Agora, há aqui de facto, na Zona Norte. Na Zona Norte é que vejo de facto aqui ainda uma incógnita muito grande entre o Relâmpago e o Relâmpago dos Moris, Relâmpago dos Moris, Sanguedo Mosteiro da Arouca, Arrifanense Ronda, Argoncilho Cocujães, Passos Brandão Carrocosense e Romarias Lucena Lourosa B. Não vamos ter tempo de analisar esta Zona Norte, estamos bem em cima da hora. Vamos às notas finais. Carlos Silva, começamos possíveis. Já sabe para onde é que vai a Paula, mas todos ao Parque do Saquinho. Sim, sem dúvida nenhuma. Não vão muitos, senão depois não podem entrar. É lá que pode ficar decidido o destino do Lamas, e nós vamos invadir o Parque de Cortegaça, e tenho a certeza absoluta que vai ser um grande jogo, se as equipas se respeitarem, se o jogo for bem apitado, que vai ser um grande jogo, um jogo para relembrar no domingo, no futuro, e para depois relembrar outra vez no passado. Dinis.
Olha, as minhas notas finais, eu só não falo no jogo, porque na semana passada já tinha dado, acho que pronto, este é de facto a cabeça de cartaz da próxima semana, mas a minha nota final vai por estarmos em período de Páscoa e é costume e muito frequente estes torneios das escolinhas aí pelos diversos campos dos nossos concelhos e pelo nosso país fora, e eu tenho de facto acompanhado algumas situações e visto e deixado aqui um apelo que penso que é importante e já tenho vindo a dizer várias vezes. Eu acho que alguns treinadores nestas equipas de tenra idade deveriam ter algum cuidado. Há de facto uma lição boa para as crianças no resultado, mas muito mais importante do que o resultado é os seus treinadores saberem ensinar. E há aqui um apelo que eu faço. Todo o treinador, na sua mensagem para as suas crianças, por favor, incluam sempre as 3 formas de aprendizagem: auditiva, visual e sinestésica. A criança tem que perceber para aprender, a criança tem que perceber que exatamente o que é que lhes é pedido, e muitas das vezes devido às características de aprendizagem de cada miúdo, que é diferente de miúdo para miúdo, é importante que a informação do treinador contém estas 3 vertentes de aprendizagem, a vertente visual, auditiva e sinestésica, e depois não valorizar demais a vitória, porque quando acontece a derrota é um descalabro e um pesadelo para a criança. Eu penso que devemos de pôr as coisas na justa medida em função, e depois acrescentar o chamado coeficiente de dificuldade e a exigência à medida que a criança vai crescendo. Mas temos que ajustar, digamos, a nossa mensagem, digamos, à classe etária de cada miúdo, e era essa a mensagem que eu gostava de passar. Minha nota final é para os clubes portugueses que vão entrar em ação esta semana, o Benfica e o Sport, onde não sou adepto, mas sou português e quero que eles também tenham sorte pela Europa fora, e é a minha nota final. Carlos Alexandre. A minha nota são 2, muito breves. Já referi aqui há pouco num jogo que vi este fim de semana, que foi um jogo Académica Caldas, que os tais jogos podem mudar uma época. Um jogo que estava perdido a 2 minutos do fim e em 2 lances fantásticos, de 2 fantásticos jogadores, Diogo Ribeiro e Pereu, o verdadeiro reforço académica desta época, a meio do campeonato já, um jogador que estava parado, penso curiosamente no Varzim, se a memória não me atraiçoa. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira, se tiver peço desculpa, mas foi, para além da vitória que é sempre bom, é sempre aquele êxtase, foi a vivência e o renascer de um clube que anda perdido no campeonato abaixo e que nós queremos muito que volte para cá para cima. Só por ser da Académica já devia andar cá em cima. Parafraseando aí o nosso presidente Rodrigo Nunes. A outra nota final é finalmente também em Esmoriz uma mobilização muito forte está a ser feita para o próximo sábado para a deslocação a Nogueira da Regedora. Espero bem que sim. Peçam um desvio na autoestrada. É quase, não é? Olha que não é assim muito. Nem é, para a autoestrada é um instantinho. Fica ali ao lado do campo. É um instantinho. E é uma mobilização que eu já não vi há muito tempo mesmo. Acho que a última vez que vi tal coisa foi quando fomos à final a Aveiro, para a Taça de Aveiro, portanto já lá vão 6 anos. Tem que lá estar às 2 horas. Espero que, vamos lá ver, se calhar até antes. Espero que seja mesmo isso e que viemos bem a sorrir. Para terminar, agradecendo a presença mais uma vez, as notas finais. Sim, vai para o nosso jogo com a Juve Force, portanto uma final, solicitar que realmente todos os bustelenses acompanhem o clube e nos apoiem, porque com eles seremos mais fortes. E para um jogo hoje, tanto que é uma tradição em Bustelo, que já se faz há mais de 30 anos e que isso faz renascer o espírito bairrista que aquele lugar e aquele clube tem, que é o jogo de solteiros contra casados, que já se realiza sempre na segunda-feira de Páscoa de manhã e depois o jantar só de homens só de homens, portanto isso faz renascer esse espírito bairrista
bairrista e que felizmente ninguém se aleijou e correu muito bem. Obrigado, Mister, pela sua presença. Carlos Silva, Diniz, Alder Neto e Carlos Alexandre. A pausa vai ser curtíssima, já que estamos em formato sintonia de ataque. Desta feita iremos olhar para os campeonatos profissionais. A todos, não saiam daí, estamos já de regresso.